corre, mas ele fez uma maratona de 8 anos aí na Prefeitura de Santo André. É o prefeito Paulo Serra, ou Paulinho Serra, que está conosco aqui nos nossos estúdios exatamente para esse balanço desse período. Prefeito, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Maia. Bom dia, Sabino. Obrigado a toda a equipe aqui da Rádio Bandeirantes. Eu corro um pouquinho, viu? Corre? Já corri meia maratona. Ah, é bom, Nos hein? bons tempos, antes de ser prefeito, tinha um pouco mais de fôlego. Como prefeito não dá tempo de correr, Não, né? eu corro as de Santo André lá, 5, 10 quilômetros no máximo eu faço quando tem corrida lá na cidade, mas fora da cidade deixei de participar. E como é que foram esses 8 anos aí de maratona frente à Prefeitura de Santo André? Vamos fazer um balanço aí da sua gestão, prefeito? Sabino, foram anos que a gente teve muitos desafios, né? O início da gestão muito difícil, porque a gente pegou uma cidade extremamente desestruturada, endividada, uma cidade que não tinha capacidade nenhuma de investimento. Mas passados esses 8 anos, quando a gente olha para trás, a gente vê que o saldo, as conquistas, a evolução da cidade, o saldo é muito positivo. Então a gente tem aquela boa sensação do dever cumprido, né? A gente conseguiu efetivamente fazer com que Santo André recuperasse sua capacidade de investimento. Para você ter uma ideia, a cidade devia 3,5 bi quando a gente assumiu. Hoje o endividamento é de 1,6 bi, então quase 60% de redução. Só que nós tínhamos nenhuma obra entregue nos últimos 10 anos, né, antes da nossa gestão. E hoje, após 8 anos, a gente já tem 1,5 bi de obras entregues. Então são obras viárias, 10 creches, 60 unidades de saúde novas ou reformadas, 16 praças de esportes, Paranapiacaba que foi recuperada, parques, né, os símbolos da cidade, o Teatro Carlos Gomes, Parque do Guaraciaba, Parque do Pedroso. Então, 400 quilômetros de asfalto, a cidade que está se aproximando 100% de LED. Quando nós chegamos, tinham 5% da cidade iluminada em LED, nós estamos com 98% hoje. Vamos chegar a 100% muito em breve. Então é uma evolução enorme que impactou a vida das pessoas, né? Isso é o mais importante, porque eu vejo, e é normal, né, os prefeitos, gestores falarem de obras, né, obras físicas, prédio, ponte, viaduto. Isso é importante também. Mas se tudo isso não impacta a vida das pessoas diretamente, não faz sentido, né? E lá em Santo André, a gente conseguiu aliar essa questão, vamos dizer, mais racional das obras, dos investimentos, da boa gestão. Conseguimos aliar a sensação que as pessoas têm de cuidado. Então, o grande legado que a gente está deixando, a meu ver, ele não é um legado físico, ele é um sentimento. Que as pessoas recuperaram o orgulho de morar em Santo André. Elas recuperaram a conexão com a cidade. Elas passam hoje, eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu ouço isso todos os dias na rua. E é muito legal a gente terminar depois de 8 anos tendo uma aprovação, mais até do que aprovação, tendo continuado o nosso grupo. Quanto de aprovação o senhor tem o último número? 80,9 deu a última. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, foi a aprovação que a gente viu na urna, né? Quando o nosso sucessor, e isso nunca tinha acontecido na história da cidade, a cidade há 20 anos que não reelegia prefeito. E a gente conseguiu em 2020 quebrar, né, essa regra positivamente, né? Nós tivemos 76,88 no primeiro turno. E agora, nunca na história, a cidade tinha eleito um sucessor, dado continuidade ao mesmo grupo político. Sempre tinha alternância lá na cidade. E nós conseguimos eleger o nosso sucessor, o Gilvan, que foi meu secretário em várias pastas. A última foi a saúde, mas ele passou em 5 pastas da nossa gestão, está com a gente desde 2016, com 61% dos votos, 221 mil votos. Então, esse recado para a gente é mais claro até do que a própria avaliação. Que a gente vê muitos prefeitos que têm até uma boa avaliação, mas não conseguiram fazer o sucessor, não conseguiram dar continuidade a esse trabalho. E eu reputo isso a conexão das pessoas com a cidade. A cidade e a maioria dos andreenses querem que esse modelo de gestão, e aí que é o principal ponto, que esse modelo continue, que o time continue. Não é uma gestão de uma pessoa, de uma personalidade. Claro que cada um tem seu jeito e tem, né, a marca de alguma forma impacta ali no dia a dia. Mas é um modelo de gestão que eu acredito muito e que os números mostram, as áreas mostram e a percepção do morador mostra que a cidade melhorou bastante. Prefeito, e 8 anos é bastante tempo. Bastante. Queria que o senhor relembrasse aqui quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades desse período.
No início, foi a questão de recuperar a cidade financeiramente e a capacidade administrativa da cidade de gerar política pública de qualidade, porque era uma cidade que não só tinha problema financeiro, mas a máquina, eu uso uma expressão até para as pessoas em casa entenderem, estava muito preguiçosa. Porque como há muito tempo não se fazia nada, a engrenagem fica meio enferrujada, né? Então nós tivemos que destravar também internamente, ganhar o servidor de carreira, novamente estimular o pessoal a trabalhar, a ir para a rua, a cuidar da cidade. Então esse foi o grande desafio. A gente via alguns absurdos, por exemplo, gastava-se 2,5 milhões com o carnaval na cidade. Não tenho nada contra o carnaval, né? Manifestação de cultura popular, legal. Mas uma cidade que na época não tinha remédio, estava com mato alto, não tinha merenda, não tinha uniforme para as crianças, unidade de saúde caindo, desabou 2 pontes nos primeiros 6 meses de mandato na Avenida dos Estados, lá no nosso início de mandato. Cidade toda desestruturada, gastar 2,5 milhões com carnaval, gastar mais 10 milhões de aluguel de prédio, carro oficial de luxo, celular corporativo, cartão corporativo. Então no início a gente cortou tudo isso. Né? E não foi fácil. Você imagina o que é cancelar o carnaval, o que é devolver imóvel alugado, né? A coisa que já estava ali como se fosse algo natural para a cidade. Mas foi essa coragem, esse modelo que conseguiu virar essa chave e fazer com que a cidade voltasse a ter essa capacidade. Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, de mudar a cultura da própria gestão e da cidade. No começo foi difícil, a nossa avaliação não era boa, as pessoas não entenderam. Eu tive que fechar 7 unidades de saúde nos primeiros 6 meses, porque estava caindo o telhado, tinha pulga. Tinha uma unidade de saúde que a nossa vigilância sanitária da prefeitura ia interditar. A unidade de saúde da própria prefeitura. Né? Eu nunca tinha visto isso. A própria prefeitura se auto-interditar por falta de higiene na unidade de saúde. Então, aí a gente teve a coragem, e as pessoas não compreenderam. Né? Eu sou muito transparente, não tem por que negar isso, é história, né? É uma história real. Porque quando a gente fechou as unidades, o pessoal falou, nossa, agora a gente votou nesse cara aí, o cara veio aqui para diminuir atendimento. Só que aí a gente reabriu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, 60 depois de 8 anos. A gente passou por 60 equipamentos de saúde com um novo padrão. Agora as pessoas acreditam, né? Agora não, já de um tempo, as pessoas perceberam a mudança, né, na saúde, que é algo difícil de melhorar, mas em Santo André efetivamente melhorou. Então o desafio foi esse, inicial. Agora, teve ponte que caiu na Avenida dos Estados, que foi uma questão estrutural física, né? Como é que faz? A ponte que passava o trólebus, corredor ABD, você imagina? Ela caiu dia 7 de abril de 2017, na véspera do primeiro aniversário da cidade comigo como prefeito. Aniversário de Santo André, dia 8. Aí, Sabino, dia 7 cai a ponte, né? Então, era isso que a gente viveu praticamente no primeiro ano. E depois, né, não dá pra gente não citar isso, mas que é a pandemia, né? Os 2 anos de pandemia também foram muito desafiadores. Tanto que eu costumo brincar que a gente teve 8 anos de gestão, mas líquido foi só 5 anos líquido. Porque teve o primeiro ano, que foi um ano de reconstrução, e os 2 anos de pandemia que a gente exclusivamente, não tinha como ser diferente, a gente cuidou da Covid, da economia, né, daquilo, de tudo que a pandemia nos trouxe de desafio. Bom, o senhor falou das realizações, o senhor falou dos acertos, mas o que ficou, que não foi feito? O que ficou para o seu sucessor, o Gilvan? A gente, Marco, vê que esses 2 anos de pandemia nos obrigou a replanejar a gestão. Então, nós temos lá em Santo André, a gente tem uma autoestima e agora um pertencimento muito forte, né? O andreense tem essa coisa da ligação com a cidade, que a gente conseguiu, como eu disse, resgatar. E um dos símbolos da cidade que a gente não conseguiu entregar a obra e iniciar, a gente deixou o projeto pronto, a licitação, mas talvez seja, entre aspas, uma frustração, é o centro da cidade, a nossa Oliveira Lima, a Praça do Carmo, que são símbolos, marcos, que passam 50 mil pessoas todos os dias por lá. E eu não sei se você conhece Santo André? Bem. O calçadão, metade dele é coberto e moderno, a outra metade ainda ela é antiga. E não foi terminada aquela cobertura, que é linda, né? É uma cobertura maravilhosa. E no shopping céu aberto ali. Isso, exatamente. E aí a gente fez conseguimos recursos, só não deu tempo, né? Por conta dos 2 anos de pandemia, que a gente teve que paralisar praticamente tudo.
Então esse é um dos grandes pontos, assim, dos símbolos da cidade. A gente recuperou todos os outros, o Carlos Gomes, Conchita de Moraes, que estão em teatros, que estavam desabando, o Parque do Pedroso, o Parque do Guaraciaba, que era o chamado Tancão da Morte, vocês se lembram? Vocês noticiavam aqui morte de adolescentes ali num lago que tinha. Hoje virou um parque o mais bonito da cidade, né, que virou um equipamento ali de cultura, lazer, de esporte para as pessoas. Então esses símbolos, aquilo tudo que estava meio abandonado e que tinha uma memória afetiva do morador da cidade, a gente conseguiu resgatar. Mas se eu puder citar uma aí que a gente tinha muito assim, né, que era uma prioridade, é ali aquele centro antigo, vamos dizer assim, de terminar essa cobertura da Oliveira Lima. Isso foi algo que a gente não conseguiu. E outras demandas que são... e aí a gente aproveita aqui sempre para agradecer e cobrar o nosso governo do Tarcísio, né, o governador do estado, que são demandas junto ao governo do estado, né, que é a estação Pirelli da CPTM, que essa é uma demanda antiga da cidade. O governador Tarcísio, no aniversário da cidade desse ano, dia 8 de abril, autorizou o início do processo. Então, estão contratando o projeto executivo para começar a obra possivelmente ano que vem. Tem um compromisso do governador. E a tão sonhada linha do metrô, a linha 20, né? Que essa, lá no ABC, metrô virou uma lenda, né? Porque a linha 18 acabou virando um BRT. Então, teve muita gente que propagou: eu sou o pai do metrô, a mãe do metrô, tal, mas o filho não nasceu, né? Agora vamos ver se com uma outra linha, agora o metrô tradicional, né, subterrâneo, né, aquele metrô tradicional, o projeto está andando bem. Eu tenho insistido muito com o governador. Santo André já tem a área, a obra deve começar por Santo André, inclusive, já tem o pátio de manobra, a área, e esse é um outro grande sonho do andreense. Tem dinheiro para essas obras que ficaram para trás? No caso do município, sim. A gente deixou 14 obras para o Gilvan entregar nos próximos 1 ano e meio, todas já com recurso, com contrato, tudo muito arrumado. A gente está deixando a cidade muito arrumada, o nosso endividamento baixo, nós temos capacidade ainda de contrair outros financiamentos, como a gente tem hoje com o BID, com a CAF, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a gente tem ainda capacidade. O grande desafio financeiro da cidade chama-se precatórios, que são as dívidas de longo prazo, condenações judiciais que a prefeitura tem e que geraram obrigações lá na década de 90, do então prefeito Celso Daniel. E hoje são esses 3,5 bi que a gente reduziu para 1,6, mas que ainda é muito significativo. A cidade tem 1,6, praticamente 100% do nosso estoque de dívida é esses precatórios, dívidas de longo prazo, que a gente precisa equalizar, mas que ainda sacrifica muito a cidade. Sem os precatórios, Sabino, eu arrisco dizer que Santo André seria uma cidade rica do ponto de vista orçamentário hoje, de tão organizada que ela está, né? Prefeito, e o senhor vai participar desse novo governo? Já tem previsão de que forma? A gente vai participar de maneira indireta, né? O Gilvan, ele é produto do próprio governo, né? Como eu disse, ele começou lá em 2016, eu fui convidar o Gilvan para ser secretário, para ser vereador, né? Ele era uma liderança comercial, né? Ele é da área de supermercados, ele é uma liderança comercial ali de um bairro da cidade, Vila Assunção. E aí eu convidei ele para ser vereador, ele acabou não sendo candidato, mas foi para a coordenação da campanha, aí entrou na prefeitura como diretor de controle urbano na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aí virou secretário, aí secretário de planejamento, secretário de saneamento, e foi indo, né? E foi crescendo dentro da própria gestão, ganhou o respeito da equipe. E ele teve, até por ser produto da equipe, ele manteve 80%, 90% do nosso time. Então eu vou participar, mas muito mais como uma espécie de um conselheiro, né? Claro, eu vou continuar vivendo a cidade, né? O nosso time está lá. Então é dessa forma, vou estar à disposição sempre para ajudar, mas formalmente não, porque eu tenho um compromisso muito importante com a Maria Carolina, minha filha que tem 9 anos, de tirar férias com ela agora em janeiro. Ela nunca teve férias escolares, né? Porque prefeito de cidade grande não viaja, né? Ainda mais em período de chuva, vocês sabem bem como é que é. E esse mês de janeiro eu prometi a Maria que a gente ia viajar um pouco, descansar um pouco. Então também vou dar uma desacelerada, me programei para isso. Aí mas vou estar à disposição, e aí a partir de março tocar outros projetos políticos. Essa que é a ideia. Deputado? Pode ser.
Aí, eu não tenho, Sabino, apego por cargo, né? Eu fiquei sem ser candidato, por exemplo, de 2008 a 2016. Aliás, eu só fui candidato 4 vezes, né? Eu fui 2 vezes a vereador, 2004, 2008, 2016, 2020 a prefeito, só. Graças a Deus conseguimos sempre êxito nas eleições. Mas eu sou presidente hoje do PSDB estadual. O partido vai passar por transformações, por mudanças, tem muitos diálogos acontecendo. E transformação? Porque assim, a gente só ouve falar do PSDB capengando, né? Do ponto de vista de números, como a gente foi muito grande, é óbvio que hoje, principalmente em São Paulo, especialmente aqui que nós tivemos governo do estado por 28 anos, é óbvio que a gente ia sofrer uma perda de quadros. Mas do ponto de vista qualitativo e de quem ficou, a gente vê ainda uma equipe e quadros muito importantes no estado todo, né? Elegemos Santo André, elegemos Marília, elegemos outras 24 cidades. Temos mais de 500 vereadores, 480, e tem mais alguns que vão assumir aí o mandato. Mas não só para o PSDB, Marco, para todos os partidos vão acontecer movimentações de novas federações, de novas fusões, de incorporações, porque aí no Brasil às vezes acontece, não é o processo no caminho mais correto, mas o que a gente está vivendo é uma reforma política às avessas da questão partidária. Nós temos 30 e poucos partidos formalmente, mas vão sobrar 5, 6 partidos no Brasil. Com essa regra do fundo partidário, do tempo de TV, do tamanho da bancada federal, com essa regra, né? E aí eu não vou discutir aqui se é correto ou se não é. Estou dizendo da regra colocada hoje. Eu, por exemplo, defendo financiamento privado de campanha. Não acho que tem que ser só público, mas é a regra que está hoje. Essa regra hoje ela vai reduzir o número de partidos. E o PSDB, nenhum partido, não é só o PSDB, nenhum partido vai conseguir se manter se não fizer aliança, se não fizer federação, incorporação. Por quê? As coligações estão proibidas. Então é uma espécie de, como eu disse, de seleção natural para ficar só os partidos maiores, né? Já que não pode mais nas eleições se coligarem. Aí leva os partidos, independente do tamanho que tem hoje, a somar com outros para criar 4, 5, que as democracias mais evoluídas são assim. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, que é, né, um exemplo. Tem 2 partidos, basicamente. Tem outros independentes, muito menores, mas são 2. Né? As democracias europeias também, 3, 4 no máximo. Eu desafio vocês aqui, que são muito mais informados do que eu, a trazer uma democracia consolidada que tenha 34 partidos políticos. Ou 20 e poucos representados no Congresso. Né? Isso só existe no Brasil. E aí a tendência, por isso que eu quero estar à frente desse processo também, de fazer com que o PSDB cresça, mas não só para dentro. Nós vamos ter que dialogar com outros partidos que têm a mesma linha de atuação para federar. A gente já tem hoje uma federação com cidadania. Talvez... E vai continuar? Possivelmente sim, o Cidadania é um grande parceiro, mas a gente pensa em ampliar talvez isso. Trazer outros partidos, a gente tem conversado com vários presidentes. E esse projeto me anima muito para oferecer para o Brasil, em especial para o Brasil, uma alternativa fora do radicalismo, né, de esquerda e de direita, que esse é um projeto que me anima muito assim, para o futuro. Né? A questão de deputado pode ser consequência disso, mas não tem que ser a causa, entendeu? Eu não vejo a questão de cargo, eu vejo, às vezes, pessoal com pressa já, o que eu vou fazer, né? Preciso pegar um cargo aqui que me oferece. Eu não tenho esse perfil, até porque eu entrei na política para transformar a vida das pessoas. No início era só da minha cidade. Hoje cresceu um pouco mais, né? Porque você abre os horizontes, presidente estadual de um partido importante, então você começa a dizer, a sonhar em levar esse modelo, por exemplo, de Santo André para outras esferas. Mas a causa é a mesma, né? É melhorar a vida das pessoas, é fazer da política pública algo positivo, né? E aí, se é uma candidatura de deputado, se é um outro papel em outro âmbito, ela é consequência desse processo todo. Se dependesse do senhor hoje, o PSDB teria candidato próprio à presidência da República e a governo de São Paulo? Sozinho, na situação e no tamanho que a gente tem hoje, com a regra partidária atual, é muito difícil. Nós temos que ter pé no chão. Conceitualmente, para qualquer partido se mostrar para a sociedade, se reconectar, e esse é um desafio que o PSDB tem, né? A maioria dos partidos tem, mas especialmente o PSDB,
das pessoas reconhecerem nos partidos políticos, como o PSDB foi reconhecido lá atrás, como partido de quadros, de boa gestão, a melhor alternativa que a gente tem para se mostrar no bom sentido é na eleição. Porque é a hora que você fala suas ideias, você vem aqui na Rádio Bandeirantes, o candidato vem e fala, né? Mas com essa regra atual, se a gente não se unir a outras forças políticas, é muito difícil. Achar que nós vamos sozinho lançar um candidato a presidente, um candidato a governador, com coligação proibida, com o tamanho de bancada que a gente tem hoje, seria quase que irresponsável. Uma coisa é risco, outra coisa é responsabilidade. Agora, nós temos quadros. Isso nós temos. Nós temos 3 grandes governadores no Brasil, o Eduardo Leite, a Raquel Lira e o Eduardo Riedel. Nós temos uma bancada no Congresso que tem quadros importantes. Nós temos prefeitos e ex-prefeitos que são muito capazes, né? Então, nós temos quadros. Agora, a gente precisa moldar isso tudo para essa regra política, para ter força, né? Senão não adianta também ser aquela candidatura que não vai cumprir o seu papel. Caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, não sei se a Mayra vai ter mais pergunta, mas de minha parte eu queria saber o seguinte: a região das 7 cidades, né, do Grande ABC, ela teve uma renovação importante de prefeitos, né, principalmente nas grandes cidades. Eram prefeitos que se reelegiam e que agora não puderam mais se candidatar. Verdade. Vai melhorar a situação ali de relacionamento das cidades para que elas unidas busquem ali os mesmos objetivos? A sinalização, lógico que eu não posso responder por todos os eleitos, né? Mas a sinalização que a gente vê é positiva nesse sentido. O consórcio, eu fui presidente 3 vezes do consórcio. Na segunda vez que eu assumi o consórcio, tinham 4 cidades das 7 só. E eu fui lá e trouxe as 7 de volta. Conversar com os prefeitos para entender a importância que tem. A gente não tem ainda essa maturidade no Brasil de ter governança regional. Nós estamos ainda passos atrás, né? Se você vai para a Itália, por exemplo, eu estive lá em Turim conhecendo. São 27 cidades na região metropolitana de Turim que tem uma autoridade regional para o trânsito, para a segurança, para várias políticas públicas, né? E a gente foi em Turim, inclusive, que é muito parecido com a ABC, a Fiat, né? Que é a fábrica italiana de automóveis de Turim, saiu de Turim, então houve também uma desindustrialização, muito parecido com o que a gente viu lá no ABC. Sim. Mas eles se reorganizaram rápido. Aqui no Brasil ainda não temos isso, mas a gente precisa começar. O consórcio intermunicipal do Grande ABC é pioneiro nessa área de consórcio e de políticas públicas integradas. E aí eu não tenho dúvida que com esses novos prefeitos essa integração vai ser prioridade novamente. Prefeito de Santo André está deixando o cargo hoje, Paulo Serra, fazendo um balanço aí da sua gestão dos últimos 8 anos à frente da cidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um grande ano para o senhor aí. Obrigado. Bom descanso agora, né? Obrigado. Com as férias, Sabino, aproveitar aí com a filha. Isso, obrigado. A Carolina e a Maria que estão ouvindo lá em casa, um beijo a elas, que também foram muito parceiras e compreensivas nesses 8 anos. A Carolina, que hoje é deputada, mas desde o início fez um grande trabalho lá no Fundo Social. E agradecer muito a vocês pela parceria, pela confiança, pelo espaço que vocês dão aqui, porque é tão importante para nós. E agradecer de maneira muito especial moradora da cidade por esses 8 anos de muita compreensão e de muito apoio, né? A gente está muito feliz com o resultado e eu não tenho dúvida que a cidade vai continuar no caminho certo. Obrigado, prefeito. Obrigada, prefeito. Rede Bandeirantes de Rádio.